A paz do Senhor, eu tenho uma mensagem para a sua vida. A nossa mensagem de hoje é algo que nós precisamos pensar, refletir, viver. É um assunto que em muitos lugares não tem sido colocado em pauta, não tem se tratado, se cuidado, mas o que tem muito se falado é o pecado, é a pregação de prosperidade, a pregação de que você vai receber a bênção, de que você vai ser curado. Mas a grande questão é que o que eu falei primeiro, o pecado, não está sendo combatido. E o incrível que é que o nosso maior inimigo não é a pobreza, não são as dívidas, não são as dificuldades emocionais, psicológicas e espirituais, mas é o pecado. O nosso pior inimigo não é aquela pessoa que odeia a gente, que não gosta de você. Não é o mundo que nos julga. Não são as dificuldades, nada. Apenas o seu pecado. O pecado que está na sua natureza é o seu pior inimigo. O pecado que está a todo tempo querendo tragar a sua vida, dominar a sua vida, te prender, te escravizar. Este é o seu pior inimigo. O pecado que quer te destruir, que é uma arma de Satanás. Mas algo que muitas pessoas interpretam de uma forma incorreta é que acham que o que está surgindo em seus pensamentos é o diabo, ou algumas atitudes em que tomamos é o diabo. Não, a culpa não é do diabo. A culpa não é dessa ou daquela pessoa que te provocou ou te tentou. A culpa é sua. A culpa é minha, não de outro, mas minha. O pecado quem cometeu foi você, fui eu, foi nós. O pecado, ele nos consome, ele nos destrói, ele tenta nos dominar. Ele tira qualquer tipo de ânimo que temos. Quando mais mergulhamos no pecado, mais nas trevas entraremos. Quanto mais permitimos, não fugimos do pecado, não corremos para Cristo, não temos um relacionamento profundo com Ele, mais as trevas irá nos consumir. Mas Jesus vai dizer, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E olha o que vai dizer a carta do apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, diz assim: caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É interessante que ele chama caros filhinhos. E se pensarmos para quem as cartas de João foram escritas, universal. Não foi só para judeu, ou só para gentil, ou para gregos, não. Para todos os fiéis. Se estudarmos o seu contexto, escrita em Éfeso, ela foi escrita para toda a igreja. Aqui ele vai falar sobre salvação. Aqui ele vai falar sobre o verdadeiro evangelho. Aqui ele vai tratar a questão do pecado. 3 questões essenciais para a vida cristã. Aqui ele vai tratar uma defesa contra os ataques dos falsos profetas, da falsa religião. E algo que tem sido julgado de forma incorreta. Há muitos falsos, seja no governo, ou seja na política, nas escolas, no emprego, em todos os lugares. Como não haveria hipócritas na igreja? A grande questão é que aquele lugar há pessoas querendo ser transformadas, há pessoas querendo ser mudadas por Cristo Jesus. Verso 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Aqui ele não fala que todos são salvos, mas aqueles que creem em seu nome. Aqui está nos ensinando que João chama a igreja de filhinhos, porque ele sabe que ele é um líder, ele é um apóstolo, então por isso que ele chama eles de filhinhos, que está querendo mostrar a direção. É isso que um pai faz, é isso que um líder deve fazer, mostrar a direção certa, seja espiritual,
seja em qualquer área da nossa vida. E quando pecamos, quando tropeçamos, é uma grande questão que erramos, é olhar o pecado apenas como um tropeço. Se você pecou, você cometeu um crime absurdo, independente do que seja um pensamento, seja uma mentira, seja uma atitude, você pecou, você precisa se arrepender, você precisa se render diante de Cristo, você precisa se entregar diante da palavra, você precisa se purificar na presença de Deus, porque aquele pecado pode ser uma semente no seu coração e trabalhar na sua vida e te afastar de Jesus Cristo e te afastar da obra de Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa olhar para o seu pecado e olhar para Cristo e pensar bem, será que tem valido a pena eu buscar este caminho e me distanciar do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Redentor, do meu Pai, do meu Criador? Tem valido a pena? Pense bem. Então ele vai dizer, verso 3, e temos certeza que se o conhecemos e se guardamos os seus mandamentos, aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Pois todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Aqui nós precisamos compreender, meus queridos irmãos, que é claro que você não vai cumprir diante da sua vida toda a lei, todos os 10 mandamentos, mas quer dizer que você não vive no pecado. Quer dizer que a paixão que está no seu coração não é pelas paixões carnais, não é pelas paixões deste mundo, não é por momentos ou circunstâncias, mas é por Cristo. O seu alvo é Cristo, a sua vida é Cristo, e este é o Evangelho, e esta é a palavra que eu tenho para você hoje. Viva a palavra, se alimente dela, plante ela no seu coração e a pratique, porque desta maneira, verdadeiramente você conhecerá as promessas, o propósito, a provisão de Deus em sua vida. Não estou falando de riquezas, estou falando da riqueza espiritual, da sua presença, da sua intimidade. O Evangelho não é sobre exteriores, coisas exteriores, mas interior. Não estou dizendo que ele não provê, que ele não cuida, mas estou dizendo que o centro do Evangelho é Cristo Jesus em nós. Que Deus abençoe a sua vida, que se você gostou deste vídeo, você compartilhe, porque eu sei que tem pessoas que precisam escutar esta palavra, e eu sei que através dela, através dessa linda palavra que nos ensina todos os dias coisas novas, ela vai perceber que ela ainda tem chance, que ela ainda tem um propósito, que Deus está com ela, que Deus é misericordioso e que Deus a ama. Compartilhe o máximo que puder para o máximo de pessoas e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tamo junto, galera.